Enquanto a carruagem partia, aquele jovem tentava arrancar um sorriso generoso da senhorita Cabeça de Cenoura com um pedaço de um delicioso bolo local. No entanto, ela não queria saber disso, pois estava ocupada com a burocracia. Foi quando ele perguntou ao capitão o que havia de errado com aquela jovem. Ele tinha feito exatamente como o capitão fizera antes, chamou-a pelo apelido, mas mesmo assim ela não fora gentil. Aaron tentou explicar. É assim mesmo que a Cabeça de Cenoura é. Você só precisa ter paciência e ser bem persistente. O jovem seguiu dentro da carruagem chamando aquela senhora brava de Senhora Cabeça de Cenoura. O caminho era entediante, por isso Aaron preparava algumas gracinhas para acabar com o próprio tédio, até que finalmente chegaram à cidade de Karzan. Era uma cidade grande, muito bonita, bastante povoada. A senhorita já estava à porta da prefeitura e falava: "Já estou aqui para fazer meu trabalho, então não precisarei que você me acompanhe. Divirta-se na cidade." Enquanto isso, ela dizia a Aaron que o veria na manhã seguinte, ao meio-dia, em frente àquela taverna. Depois ficou brava e avisou: "Olha, Aaron, aqui não é Casédric, então não me cause problemas, e onde quer que você vá, use a maldita porta. Lembre-se da aula que te ensinei. Portas são feitas para abrir, passar por elas e serem fechadas." Ele respondia: "Não se preocupe, o método de abrir uma porta não muda, mesmo que se esteja em outra cidade." Ela não queria saber, apenas não desejava que ele viesse com aquelas bobagens e saísse por aí quebrando todas as portas que via. Ele disse a ela para ficar calmo, pois não era assim que as coisas aconteciam, e saiu junto com o jovem, dizendo que na manhã seguinte se veriam novamente. Ela ficou parada com as mãos na cintura. Apenas queria que ele não causasse nenhum tipo de problema. Sabia que ele nem sequer tinha olhado para ela quando pediu para ser cauteloso, o que era um forte indício de que ele estava disposto a fazer exatamente o contrário do que ela pediu. Foi quando Aaron chamou o jovem de lado, queria que ele lhe mostrasse toda a cidade. Com isso, o jovem ficou entusiasmado e falava que sim, claro, iria levá-lo ao melhor restaurante da cidade, um que tivesse uma fama bem aclamada entre todos os outros, onde serviam um refogado de porco delicioso. Mas ele disse que não. "Não, jovem, eu vou a este lugar outra hora. Quero ir em outro local esta noite." Dizia que aquela noite seria incrível e, apertando as mãos dele, falou: "Hoje eu lidarei com o comandante do Lobo Solitário." O jovem parecia perplexo. Talvez não tivesse ouvido direito. Depois arregalou os olhos assim que a ficha caiu. "O quê? Você deve estar de brincadeira. Isso não é possível. Só pode ser uma piada, não é? Diga que está brincando." Depois, o jovem pensou que pudesse mesmo ser uma brincadeira e disse: "Você acha que eu vou acreditar nessas mentiras depois das besteiras que você me fez fazer com aquela coisa da Cabeça de Cenoura? Você precisa acreditar que sou um tipo de palhaço, né?" O jovem estava decidido. Achava que Aaron estava apenas fazendo uma brincadeira sem graça. Novamente, Aaron foi esperto. Colocou a mão no ombro do jovem e disse: "Ah, isso aí! Parece que estamos em sintonia. Você não acha que nos daremos bem?" O jovem respirava fundo. Puxa, agora ele está agindo de forma mais tranquila. Provavelmente não sabe o que fazer porque as coisas não saíram como planejado. Enquanto estavam andando, Aaron avisou ao jovem que primeiro queriam ir ver os filhotes da coelhinha. Mesmo achando inacreditável, o jovem acreditava ser uma piada e queria ver até onde ele iria com toda aquela babaquice. Já estavam na porta da taverna Coelhinho Fofo. Aquele lugar era a base da operação de uma galera bem barra pesada. Assim que entraram, o jovem estava satisfeito, achando que agora o capitão notara que levara a brincadeira longe demais. Ali não era como na cidade dele. Aquele bar estava repleto de valentões apenas esperando uma boa briga. Ele pensava: se o capitão se desculpar agora, eu, na minha condição de administrador, posso ajudá-lo. No entanto, não foi isso que aconteceu. Aaron aceitara de bom grado entrar,
Mas acontece que o nariz daquele jovem era muito sensível, e o cheiro que exalava de dentro para fora era horrível. Por isso, apertando o nariz, ele disse: "Olha, vou ter que esperar do lado de fora. Lembre-se, eu tenho um estômago muito sensível." Aquele cheiro de suor misturado com álcool para aquele jovem era repugnante. "Caramba, vocês querem mesmo brigar, não querem?" pensou o jovem. Aaron olhou para ele e pensou: "Idiota insolente, por que você foi falar mais que a boca?" Aaron queria mesmo aproveitar aquele local, por isso foram para um ponto mais calmo. Daquela vez, o jovem levara Aaron à taverna da viúva bêbada, e como o nome sugere, havia várias mulheres, sendo um lugar governado pela adaga congelada, a taverna número 1 que qualquer pessoa naquela cidade deveria evitar. Quando as mulheres começaram a se jogar em cima dele, o jovem logo gritou: "Parem com isso, eu sou o administrador." Enquanto isso, Aaron apenas passava por elas. O jovem já estava cansado de ir com Aaron de um lugar para o outro entre brigas de bares e ser sufocado por mulheres avançadas. Ele já não aguentava mais e achava que já era o suficiente. Mas Aaron perguntou: "Isso é o suficiente para quê?" O jovem queria saber por quanto tempo ele ia manter a piada. Foi quando Aaron disse a ele: "Bom, está tudo indo muito bem. O próximo lugar é a casa de apostas. Mostre-me o caminho." Para aquele garoto já tinha sido aventura demais em um dia. Ele viveu mais do que em toda a sua vida. Ele falou: "Espere, aquele cassino é administrado pelo lobo solitário e é ainda mais perigoso do que todas aquelas cavernas anteriores." Aaron gostou do que ouviu e perguntou: "Por que você está ficando tão musculoso a essa altura?" "É mais um motivo para ir, para pegar aquele bastardo. Assim você terá tempo de treinar. Você pode ficar com as pernas enrijecidas de tanto correr. Mas o passo é simples. Primeiro temos que nos livrar dos cães deles. Você não acha?" O jovem engoliu a seco. Aquela noite com Aaron seria bem complicada. Se ele saísse vivo, nunca mais queria andar pela cidade com o capitão. Mas olhando para a cara que Aaron fazia, ele não era capaz de negar. Apesar de não saber se ele estava brincando ou falando sério, pensava: "Maldito seja esse louco, vai nos matar. Ele é pior do que o demônio de Tarzan." Depois olhou para Aaron: "Por favor, fale que você está apenas brincando, até porque, mesmo para uma brincadeira, é muito sem graça." Mas Aaron falou: "Para de bobagem. Diga-me depressa para onde devemos ir. Não tenho tempo para brincar." Aaron explicou que tinham pouco tempo se quisessem chegar antes do horário que a nova disse que os encontraria. "Então vamos lá, mexa seu traseiro." Não demorou e o cenário já era outro. Um homem estava raivoso, queria matá-lo assim que colocasse as mãos nele. Havia sido descoberta a fraude que ele cometeu no cassino. Todos gritavam: "Ei, sem tempo para bobagem, o cassino está pegando fogo." Alguém iniciara um incêndio de propósito. Pensavam que poderia ser o pessoal da adaga congelada. A correria era geral, todos indo de um lado para o outro. No entanto, o líder apenas observava toda aquela movimentação frenética. Afinal, ele era o guardião do lobo solitário. Aquele homem achava que as noites ali eram muito barulhentas. No entanto, aquela noite específica estava mais barulhenta ainda. Tudo estava de cabeça para baixo. Ele até se perguntava se por acaso uma guerra estava prestes a estourar. Enquanto isso, alguém caminhava para próximo daquela pessoa que permanecia em pé. Ele sabia que mesmo que o inferno se instalasse ali, não deveria se mexer. Realmente era o único que não estava correndo feito louco. E era por isso que o lobo solitário confiava tanto naquela pessoa. O encapuzado já estava próximo daquele homem e sabia que ele era o guardião daquele portão. Por isso perguntou: "Ei, você está se divertindo? Pelo que eu vejo, você trabalha muito." O homem olhou desconfiado para Aaron, achando que talvez estivesse bêbado. Aaron até fez uma reflexão: "Olha, a cidade parece bastante caótica e há algum tempo você nem sequer se mexeu." O homem estava intrigado e perguntou àquele encapuzado o motivo da pergunta. "Porque meu trabalho é cuidar desta porta, por isso não me mexi." O capitão deu um sorriso e dizia: "Outras organizações não possuem cães de guarda. Acho que o lobo solitário é um chorão, não é? Tanto que precisa de alguém para protegê-lo." Era claro, o capitão estava tentando deixar aquele homem fora do eixo. Por isso o homem que guardava o portão avisou: "Você deveria pensar antes de falar. Aquele homem não é como você diz. Eu nunca conheci alguém tão sádico em toda a minha vida." Ele falava isso porque se lembrava que seu patrão possuía uma arma mágica.
Pensava no que fazia com que seus oponentes se reduzissem a cinzas em apenas alguns segundos. Até mesmo para aquele capanga, seu líder era a coisa mais aterrorizante. Além disso, tinha um cavaleiro que o protegia. Aeron não esperava que aquele homem tivesse um cavaleiro. Por isso o guardião falou: mesmo que ele seja o senhor deficiente, a espada dele é mortal. Além disso, ele conta com 40 membros da organização que protegerão sua vida. E quem se atreveria a ameaçá-lo? Depois de ouvir tudo isso, o capitão agradeceu a conversa que teve com aquele homem, pegou no ombro dele e disse que fora um prazer ter falado com ele. Depois, olhou nos olhos daquele guardião e falou: olha, eu poderia simplesmente ter passado por você e te ignorado, mas você me fez lembrar de mim quando era jovem e foi uma boa decisão falar com você. Continuava a dar tapinhas no ombro daquela pessoa mal encarada. Você deveria levar flores para seu chefe, não acha? Agora sim, aquele guarda achava que aquele encapuzado só poderia ser um bêbado. No entanto, o encapuzado continuou a falar coisas irracionais. Olhou para aquele homem e avisou: olha, nenhum homem é imortal. Ainda estava com a mão no ombro do guardião quando falou: seja um cavaleiro, um nobre ou o próprio imperador. Se vocês perfurarem com um objeto cortante, eles não resistiriam. Isso prova que são gente como a gente. Até mesmo eu, se caísse em uma emboscada, poderia perder a vida. Depois ele deu um tchauzinho para o guardião e pediu que ele vivesse a vida com esse sentimento. O homem ficou pasmo quando ouviu o encapuzado dizendo que deveria haver alguma coisa na vida que o fizesse feliz. O homem colocou a mão na cintura e notou que o encapuzado continuou a falar e simplesmente entrou. No entanto, assim que o capitão chegou, notou que ali havia diversas pessoas quase bêbadas, com suas canecas de bebida em mãos. Lembrou-se do guardião dizer que eram cerca de 40 soldados. Ali ele estava vendo cerca de uns 35. Isso quer dizer que a maioria das coisas que aquele homem falou poderiam ser verdade. Ele se lembrava de que tinha convencido com um pouco de dinheiro tanto o coelhinho fofo quanto a adaga congelada a causarem o caos, já que parecia que nutriam ressentimento em relação ao lobo solitário. A julgar pela rapidez com que aceitaram a proposta, sem pestanejar, graças a isso, a maioria dos lobos solitários estava ocupada com outras coisas. Por isso ele poderia caminhar calmamente, tranquilo, pelos corredores. Tinha tempo para averiguar direito a situação. Ele pensava que mesmo assim ainda havia um único obstáculo. Havia uma pessoa bêbada na frente dele, alguém que estava rodeado por várias garrafas. O homem olhou querendo saber quem estava se aproximando de uma área restrita. Foi quando o capitão, com um sorriso, perguntou se aquela pessoa era o tal cavaleiro que defendia o lobo solitário. No entanto, aquele homem não parecia tão frágil quanto ele pensava. Agora sim, a luta seria algo divertido. O homem no caminho se levantou calmamente, embora estivesse visivelmente trêmulo devido à embriaguez. Ele se pôs de pé enquanto o capitão Aeron se mantinha à frente dele. O rosto do adversário estava dividido entre a alegria de finalmente encontrar um oponente à altura e o prazer residual do álcool. Naquele momento, o protagonista não sabia se aquela pessoa estava louca ou apenas profundamente embriagada. De qualquer forma, teria que tirá-la do caminho. Mas é claro, ele sabia que não seria uma luta qualquer. Assim que o homem jogou a garrafa no chão, sua aura mudou completamente. Até mesmo a forma como o vidro caía no chão parecia sinistra. Ele começou com tudo, querendo eliminar Aeron logo no primeiro golpe. Naturalmente, o capitão desviou. Por isso, Aeron arregalou os olhos e abriu um sorriso maluco. Parecia que finalmente tinha encontrado a diversão que procurava por tanto tempo. Quem poderia imaginar que o entretenimento estaria ali em uma pessoa qualquer? Se era a briga que o forasteiro queria, aquele homem embriagado certamente lhe daria motivos para se arrepender amargamente por ter atravessado o seu caminho. Cruzaram espadas por um tempo. O homem atacava com fúria, querendo fatiar a pessoa à sua frente em vários pedaços. Então, notou que seu oponente não era alguém comum. Aeron não apenas bloqueou um ataque perfeito de um oponente habilidoso, como também já estava pronto para o contra-ataque. Os olhos do capitão estavam ainda mais intensos. Se era para lutar com força extrema, ele também o faria. O embate de espadas recomeçou, mas não durou muito. Aquele bêbado, apesar de talentoso, não era um oponente bom o suficiente para igualar a perícia do capitão Aeron. O protagonista sabia que a força dele e a do adversário estavam em um nível equivalente. Era uma disputa de 50% de chance para cada lado. O fator determinante, porém, foi apenas um. O homem era um bêbado que passava o tempo degustando álcool.
enquanto Aaron era uma pessoa que, apesar de apreciar algumas cervejas, possuía um hábito rigoroso de treinamento. Por isso, obviamente, ele estava mais capacitado para arrancar algumas cabeças, caso fosse necessário. Quando tudo terminou, o corpo do homem caiu sem vida. Aaron, por vezes, se admirava com a força interior devastadora que possuía. Exausto, ele jogou sua própria espada no chão, pois o embate não fora moleza e a lâmina apresentava avarias. Sem problemas, ele pegou a espada do oponente, que era muito melhor. Balançou-a no vento para testar a adaptação e abriu um largo sorriso. Apesar de o infeliz ter perdido a vida, nosso incrível capitão tinha ganhado um espólio de guerra. Ele sentia que merecia, já que era um sacerdote honorário. Enquanto isso, em outro lugar, a dona, nossa querida cabeça de cenoura, estava tendo um sonho estranho até ser acordada por uma barulheira ensurdecedora. Como alguém poderia manter a saúde mental naquele local? Calçou suas pantufas macias e foi até a janela espionar o que estava acontecendo. Ao abrir a janela, furiosa com o barulho, ela se assustou. Era um incêndio em grande escala que se espalhava pela cidade. Observando o fogo e as pessoas correndo desesperadas com armas e objetos pontiagudos para se defenderem umas das outras, ela pensou na bagunça generalizada que se instalara. Foi então que a imagem de Aaron veio à sua cabeça. Não sabia por quê, mas toda vez que surgia uma grande encrenca ou uma confusão daquelas, ela sempre se lembrava dele. Ainda na janela, ela resmungou: aquele fanfarrão. Se ele estiver aprontando algo desta vez, irei corrigi-lo de maneira adequada. Mas em seguida, tentou se convencer de que talvez ele não faria algo daquela magnitude. Ele era um encrenqueiro, sim, mas chegar a esse ponto, ela duvidava enquanto se lembrava dele. Contudo, o capitão estava em outro local, diante de uma porta dourada. Ele se perguntava: o que é isso aqui? É o Eldorado? Lembrou-se imediatamente da instrução da dona sobre como abrir portas corretamente e pensou: usar a mão para quê se eu tenho pés? Com um único pontapé, ele derrubou a porta. A culpa não era dele se a estrutura era sensível. Ao entrar, viu que o interior era tão brilhante quanto a entrada. Tudo parecia feito de materiais de altíssima qualidade. Certamente a casa de um nobre. Com a espada em punho, ele deparou-se com algumas pessoas que o chamaram de sem noção por invadir a propriedade alheia. Um gordinho o avisou: você não tem medo de invadir uma casa na presença dos 4 reis celestiais? Aquilo foi a gota d'água para Aaron, que não conseguiu segurar a vontade de rir até explodir em uma gargalhada. Que hilário! Querem mesmo que eu acredite que vocês são seres celestiais? Celestial é o meu traseiro. Vocês são apenas 3 cretinos. Enquanto ele falava, o líder do grupo apenas o observava, visivelmente insatisfeito. O gordinho insistiu: como alguém pode se atrever a ir contra nós? Foi quando o chefe resolveu intervir na confusão e perguntou: ei, engraçadinho, como conseguiu entrar aqui? O que aconteceu com o cavaleiro Bertrand? Ele deveria estar protegendo o corredor. Aaron soltou outra risada. Não creio. Quer dizer que você conseguiu eliminá-lo? Naquele momento, o capitão percebeu que aquele homem deveria ser o chefe. Com um ar de confronto, colocou a espada no ombro e afirmou que não tinha visto nenhum cavaleiro. Um homem careca entrou na conversa, indignado. Como assim não viu o cavaleiro Bertrand? Como você pode ser tão descarado? O chefe, entretanto, riu. Bravo, muito bom. Você não só encontrou o cavaleiro que protegia o corredor, como está me desafiando agora. Que tipo de negócio você quer comigo? Para o capitão, o objetivo era óbvio. Ele estava ali apenas para ajudar em sua própria travessia. O homem achou aquilo estranho, mas não parava de rir, olhando para o teto e achando tudo divertido. O chefe então retomou a palavra, perdendo a graça. Ei, seu desconhecido, você sabe quem está por trás de todos os meus progressos? Eu tenho costas quentes. Por trás das minhas façanhas existem administradores e condes. Pode-se dizer que tenho conexões até com a família imperial. Nesse momento, o protagonista arregalou os olhos, pensando que aquilo seria ótimo para seus planos. O homem continuou, perguntando se Aaron estava seguro das consequências e propôs: eu posso deixar tudo isso para trás, todas essas coisas que você fez. Você só precisa se ajoelhar e lamber os meus pés.
Antes que o homem pudesse terminar aquela frase impetuosa, sua cabeça já estava no chão. Ele não sabia com quem de fato estava mexendo. Pouco depois, o corpo também caiu, aterrorizando os demais presentes no recinto. Aaron então declarou: agora sim, estou esperando voluntários que estejam dispostos a ocupar o lugar deixado por essa pessoa. Com olhos assustadores, ele encarou os sobreviventes. De todos vocês, ele foi o único que teve má sorte. Até porque já estou em maus lençóis com uma pessoa muito pior do que esta no momento. Ele notou algo que brilhava e parecia pegar fogo sozinho no chão. Abaixou-se e pegou uma pequena vareta. Ah, que bom, achei. Aqui está a arma mágica mencionada por Geron. Agora entendo por que ele era o líder apesar de ser tão fraco. Seres celestiais, o caramba. Vocês só estavam se escondendo por trás desta varetinha, não é? Sentou-se confortavelmente na cadeira do chefe, segurando a arma mágica, e ordenou que todos se preparassem para uma entrevista para o cargo de novo líder do Lobo Solitário. Um dos guardiões achava bizarro que aquele homem tivesse destruído o cavaleiro do corredor e o chefe, e agora estivesse ali como se nada tivesse acontecido. Mas as palavras de Aaron não saíam de sua cabeça, e ele cobiçava a liderança. O capitão observava para ver quem realmente queria ser o líder. Ao notar que eles estavam dificultando as coisas, levantou a pequena vareta e avisou: caso não cooperem, estarei dando a vocês uma certa educação, coisa pouca. Um homem assustado logo disparou: eu posso derrubar mais de 100 cabeças e trazê-las para você. Outro gritou: posso sequestrar qualquer pessoa, basta me dar uma pista. A confusão se instalou entre tapas e socos, mas nada parecia convencer Aaron. Foi então que um espadachim entre eles começou a derrubar algumas cabeças ali mesmo para ser melhor compreendido. O velho gordo de bigode quis protestar com o que o pirralho estava fazendo, mas Aaron estava se divertindo muito. Era exatamente daquele tipo de atitude que ele estava falando. O homem então implorou: se você me der a chance, poderei ser o Lobo Solitário. Por favor, considere confiar esta posição de chefe a mim.